Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, estamos em Ezequiel, no capítulo 40. Mais ou menos essa visão que Deus dá a Ezequiel, ela vai acontecer de 13 para 14 anos após as profecias que Deus havia dado de restauração de Israel e da queda de Jerusalém, né? E também após a destruição das nações pagãs. Deus está dando a Ezequiel aqui no capítulo, ele é um capítulo bem extenso e Deus vai dar para ele novamente as medidas do templo, né? Então, Deus dá a Ezequiel a visão no capítulo 40, do capítulo 40 até o capítulo 42, Deus vai dar para ele a arquitetura do templo, né? Como é que deveria ser reconstruído após a volta do cativeiro, tá? Então, Ezequiel tem aqui a visão do templo, toda a arquitetura, né, como deveria ser reconstruído. A partir do verso do capítulo 43 até o 46, Deus vai dar para Ezequiel, né, o culto, como deveria ser, tá? O culto ideal para que os sacerdotes e o povo cumprissem, onde a glória de Deus se manifestaria novamente. E depois do capítulo 47 a 48, a terceira parte da visão vai revelar a nação ideal ao redor do templo e do culto, de onde forjaria o povo forte, inspirado, alimentado pela presença de Deus, né? Então, a partir desse capítulo, vai se dividir em 3 momentos os capítulos de Ezequiel. Tá? 40 a 42, da arquitetura do templo, as medidas, tá? Como deveria ser. Depois, no capítulo 43 a 46, vai falar do culto ideal. Como deveria ser o culto ideal, onde a glória de Deus se manifestaria, né? E depois, então, vai falar da nação, né? Toda a visão do capítulo 40 está sendo revelada por um anjo, né? Um ser angelical, né? Um ser sobrenatural. Todas as medidas são as originais do Templo de Salomão, tá? E uma coisa bem interessante, né? Eu não vou fazer toda a leitura, mas porque todos os versículos do capítulo 40, tá, vão falar realmente, todos os versículos do capítulo 40, são 49 versículos, eles vão falar das medidas, das portas, de como deveria ser esse lugar onde a glória de Deus se manifestaria, né? A partir do verso 1 diz assim, a visão do templo, né? No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como edifício de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a de bronze, estava de pé na porta, e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar. Porque para isto foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa
e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais media 1 côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, 1 cana, e a altura 1 cana. Então veio a porta que olhava para o oriente, e subiu pelos seus degraus, mediu o limiar da porta, 1 cana de largura, e o outro limiar 1 cana de largura. Cada câmara tinha 1 cana de comprido e 1 cana de largura, e espaço entre uma e outra câmara era de 5 côvados. O limiar da porta junto ao vestíbulo da porta interior tinha 1 cana. Também mediu o vestíbulo da porta interior 1 cana. Então mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares, os côvados e vestíbulo olha do interior da casa para a porta. A porta para o lado oriental possuía 3 câmaras de cada lado, cuja medida era a mesma para cada uma. Também os pilares deste lado e do outro mediram o mesmo. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, a profundidade da entrada 13 côvados. Então, queridos, olha, o capítulo 40, ele vai falar de todas as medidas do templo, como era no templo de Salomão para Ezequiel, né? As medidas mostram a ordem, a decência e como é que eu posso dizer? A simetria na casa de Deus, tudo em ordem, né? O prédio, ele estava sendo elaborado com várias entradas, estratégias, tinha 6 portais, né? Onde os levitas que trabalhavam, que serviam no templo, eles podiam vigiar, os oficiais que trabalhavam ali no templo, eles podiam vigiar todo mundo que entrava de todo lugar, né? Podiam vigiar as pessoas que estavam entrando, né? Tudo construído no monte, por isso tinha muitas escadas e os portais simétricos eles eram perfeitos, né? E eu fiquei me perguntando, quando eu estava fazendo toda a leitura, não li todos os versos, porque realmente ele é bem extenso e vai falar o tempo todo dos côvados, das larguras, dos comprimentos, dos portais, da porta, do norte, do sul. Cada pormenor do templo que deveria ser reconstruído, a exemplo do templo de Salomão. E para mim, na leitura do texto, fica claro que tudo que Deus faz é perfeito. Tudo de Deus é perfeito. Tudo com Deus é perfeito. E é um pensamento que precisa ser realmente bem solidificado no nosso coração, né? Porque o nosso Deus, ele não faz nada errado, tudo que ele faz é perfeito. Todos os seus planos, os seus propósitos, eles são perfeitos, né? Ontem eu estive ali no velório, né, da igreja de Navegantes, Paz Church, que perdeu um dos seus filhos, que era o filho de 19 anos do pastor João e da pastora Eliana. A igreja que promoveu o retiro com Deus, onde nós estivemos no final de semana. O filho era autista e por um descuido, um deslize, foi atropelado na BR.
E Deus recolheu, né? Deus recolheu a igreja com bastante dor, o pai e mãe com bastante dor, mas a gente precisa lembrar que Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz, né? Cada um de nós tem um propósito de Deus a cumprir aqui na terra, e o Natan, ele cumpriu o propósito dele e Deus o recolheu, Deus o levou. E dói, machuca, a tristeza, o sofrimento, mas ainda assim a gente precisa lembrar que tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito, né? Deus não erra. Deus está sempre no controle. A grande problemática é que nós não fomos criados para a morte. Nós somos criados para a vida e vida com abundância. Então, diante da tristeza, da morte, a gente fica muito abalado, muito afetado, mas precisamos lembrar que Deus não erra jamais, que Ele é perfeito em todas as suas ações, que Ele está no controle e só nos resta pedir a Deus o consolo do Senhor, né? Então vamos orar, né? E vamos lembrar de orar ali por aquela igreja, orar por aquela família, para que Deus possa consolá-los e que eles possam ouvir, né? Aqui nessa leitura me chamou a atenção, né? Tem um versículo aqui que me chamou muita atenção, né? Eu quero até ler. Verso 4. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isto foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Interessante, né? Vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, né? Então, diante das tragédias, a gente precisa aprender a ver o que Deus está mostrando, e essa é a parte difícil, né? Ver que aquela tragédia é uma semente de um propósito. Isso é difícil para nós e nós precisamos orar para que Deus nos ajude a ver com os nossos próprios olhos, a ouvir com os nossos próprios ouvidos e a pôr no coração aquilo que Deus está nos mostrando. Bondoso Deus, Pai de amor, querido e amado, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença nessa manhã. Pai querido, estamos aqui, Deus, afetados, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, estamos lendo a Tua palavra, estamos ouvindo, Pai, a Tua voz, e nós queremos declarar, Pai, diante do Senhor, Pai, que nós precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti para ver com os nossos próprios olhos. Precisamos de Ti para ouvir com os nossos próprios ouvidos. E precisamos de Ti, Pai, para pôr no nosso coração aquilo que estás mostrando para nós. Pai, nós cremos que nada acontece por acaso. Para todas as coisas há um porquê, há um propósito do Senhor, ó Deus. Então, Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha trazer luz, Pai, sobre toda essa situação, Pai, de tragédia ali na igreja Paz Church, Senhor. Que o Senhor possa estar ali com aqueles irmãos. Paizinho querido, consola aqueles corações, refrigera aquelas almas, Pai. Só Tu tens o poder de fazer isso, meu Senhor. Ó, Paizinho querido, visita ali o pastor João e a pastora Eliane, Deus. Visita eles com Teu poder, com a Tua graça, Pai. Visita eles, Pai, com a Tua compaixão. Que eles possam, Senhor Deus,
olhar para o alto, Senhor, que eles possam se esconder em Ti, que eles tenham de Ti, Deus, o consolar, que eles tenham de Ti, Pai, o consolo da Tua graça, Pai, nesse tempo de tragédia. Aquela igreja nós colocamos diante de Ti, Senhor. Pai de amor, também quero Te apresentar, Deus, minha sobrinha Carla Fabiana, Deus, sua cirurgia. Querido Deus, que o Senhor esteja ali com ela, Pai, abençoando a vida dela, Deus, trazendo para ela Teu consolo, trazendo para ela a Tua força, trazendo para ela, Deus, o Teu encorajamento, Pai. Que ela seja encorajada nessa luta contra o câncer, Deus. Que ela seja encorajada, Pai. Cuida sua filhinha Valentina, cuida sua mãe Ivete, cuida suas irmãs Patrícia e Cláudia. Ó Deus, abençoa, Pai, a vida delas com coragem, Deus. Nós te pedimos isso, que o Senhor as abençoe com coragem, Pai. Pai, também te pedimos pelo pastor Marcos e Edileuza, na luta deles, Pai, abençoa a vida deles, Deus. Ajuda-os, ó Pai. Tem misericórdia da vida deles, supre todas as necessidades, Pai. Querido Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida da Nara. Te pedimos por ela, Senhor. Pedimos que o Senhor a abençoe também nesse período de luto, que o Senhor console a vida dela, Pai. Ajuda a Tua filha, Deus. Seus filhos, seus netos, Pai, que a presença do Senhor possa se achegar, ó Deus, possa estar com eles, Pai, que eles possam Te conhecer, Deus, porque o melhor presente que temos é Te conhecer. Abençoa meus amigos de perto, meus amigos de longe, Deus, Marluce Zé Gomes, sua família, Edith Bruno, sua família, Deus, cuida deles, Pai. Cuida, porque nós sabemos que Tu és perfeito e tudo que Tu faz é perfeito, Senhor. Pai querido, Pai santo, eu coloco diante de Ti o meu dia. O dia de hoje, Pai, o dia de trabalho. Tudo aquilo que formos fazer que possa louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Abençoa meus filhos, Deus. Abençoa a vida da Alessandra. Abençoa meus netos, Deus. Abençoa o Daniel Pereira, Pai. Ó Deus, ajuda eles, Pai, na lida com Isaac, Deus. Dá a Alessandra, Deus, olhos para ver e ouvidos para ouvir, para que ela possa, Senhor Deus, cuidar do Isaac, Pai. Cuidar do Vitor, cuidar do Arthur, Deus. Dê para ela, Deus, no dia de hoje, olhos para ver e ouvidos para ouvir e colocar no coração, Pai, aquilo que Tu tens para ela, Deus. Abençoa minha filha Liliane, Deus. Também Te peço por ela, Senhor, que ela tenha olhos e ouvidos para sentir aquilo que o Senhor está fazendo na vida dos seus filhos, do Pedro, do Tiago, da Isadora, Pai. Ah, Deus querido, cuida, Senhor, ali do Enéas, supre todas as necessidades, mantenha a provisão, Pai. A vida do Daniel, Deus, a vida da Janine, Pai, dá aos Teus filhos também, Senhor, olhos e ouvidos e coração para guardar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para eles no dia de hoje, Pai. Esconde eles atrás da Tua cruz, Pai. Guarda, Deus, os meus filhos e os meus netos, Pai, meus genros e nora. Ó Deus querido, coloca a vida do meu esposo nas Tuas mãos, a vida do Ingo. Prepara ali, ó Deus, a ida dele ao hospital. Paizinho querido, esteja na frente, Pai, que ele possa ter, ó Deus, ali, Senhor, uma solução para aquelas dores. Paizinho, que na luta que ele tem, Deus, que ele enfrenta, que o Senhor o encoraje, que o Senhor o guarde, que o Senhor o proteja, que o Senhor o livre, Pai. Ó Deus, que o nosso dia seja um dia perfeito na Tua presença, guardado por Ti, cheio da Tua presença, cheio de Ti, Pai. Sê conosco. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, tenham
um dia abençoado em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus nos permitir.